Queria pagar, assim, não quero apagar muito não, porque tudo deu muito trabalho. Fui muito feliz, algumas coisas um pouco decepcionantes, outras mais compensadoras, mas no geral foi bom. Meu nome é Rosa Magalhães, eu já trabalhei muito com carnaval, sou professora e sou artista plástica. Foi por acaso, porque me chamaram para ajudar a fazer umas alegorias e eu fui, aceitei e demorei uns 40 anos para sair. Eu não tinha ideia primeiro o que eu estava fazendo, nenhuma. Mandava fazer, eu fazia. Então eu resolvi assistir o que é que eu estava fazendo, né? Então comprei, era na Presidente Vargas, eu comprei 2 lugares, estava acompanhada. E quando a escola saiu, eu fui correndo para lá, para essa arquibancada e sentei para olhar. Foi a primeira vez que eu vi escola de samba na minha vida, eu nunca tinha visto. Eu sempre ia para fora, não ficava aqui. E aí fiquei encantada com o que eu vi. Dei um tempo, fui fazer outras coisas, aí quando surgiu a oportunidade eu aceitei de novo. E aí fiquei muito tempo. O mais difícil é ter autonomia, porque às vezes você tem uma visão e as outras pessoas não compartilham dessa visão que você tem, acham que não é assim, que não vai dar certo, tem dúvida. Então, você tem que convencer que dá certo. Às vezes você consegue, às vezes não consegue. Mas eu já apresentei enredo numa escola que foi campeão na outra. Então, tudo é possível. Então, quando você tem um desafio, você foi desafiada, você quer vencer o desafio. Agora, eu acho que nunca teve esse negócio de dizer não vai dar certo e dar, ou alguém dizer que não vai dar certo, já várias vezes eu ouvi isso, mas não foi assim tão catastrófico, não dava certo, sim. A tradição é que foi uma coisa meteórica, né? Eu acho que em 6 anos subiu para o primeiro grupo, ou em 5 anos. Essa foi, só fazia ganhar, gente. Mas era uma coisa muito louca, porque o João Nogueira ia lá para casa com o samba pronto. Você imagina? Então a gente ficava sabendo qual era o enredo pelo samba dele. Ele já cantava o samba em maio. O samba é esse, eu fiz lá em casa e tal. Então não tinha essa coisa de ter que pesquisar para fazer o enredo. Era ao contrário, já veio o samba pronto. Era tudo muito louco. E aí nós éramos 6 que tínhamos trabalhado na Portela e que o Nésio chamou para fazer as roupas e os carros da tradição. Era o Viriato, o Paulino, o Braga, a Augusta, eu e a Alice, 6 pessoas. Cada um com a cabeça pensando uma coisa. E o negócio era aquilo ter uma fluidez, né? Que você não visse quem fez o quê. Então também é difícil isso. Ganhou, subiu. E a gente tinha combinado, quando subir, a gente sai. Cada um vai para a sua escola. Era divertido, fazer um jantar, com o João Nogueira no meio, a gente combinava as coisas, era mais lúdico, era menos estressante do que eu acho que é hoje. Sabe, era mais prazeroso. Talvez a convivência dos carnavalescos seja uma coisa mais difícil, né? Uma vez eu até briguei feio, e disse que eu não ia continuar na escola, aí a pessoa foi afastada. Porque eram 2 opiniões totalmente conflitantes. Eu disse, olha, assim não dá para trabalhar, você não pode, um diz A, o outro quer dizer, é impossível, né?
Eu trabalhei com o João Vitor, que eu não conhecia, e deu super certo, porque ele é uma pessoa formidável, me dei bem com ele. Mas você pode topar com um que não seja um João Vitor, né? E aí, não sei como é que é, graças a Deus. Ou eu trabalhei com a Alicia, ou trabalhei sozinha, ou agora com o João Vitor. O resto não são muito unidos, não. É natural, né? É uma disputa para ver quem é que vai ganhar. Eu acho que se não tivesse o concurso, talvez a coisa fosse mais uma classe mais unida. Mas um não pode saber do segredo do outro. Você não pode abrir o jogo. Fica difícil, né? Você só ficar conversando sobre abobrinhas. Então, eu acho que é complicado isso. O que eu acho é que os enredos estão ficando muito pasteurizados, tudo igual. É África, 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 África. Quando é índio, é índio, 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 índio. Não tem uma diversidade muito grande. Eu acho que você pode falar de assuntos que sejam pertinentes também, mas sem ter essa repetição tão grande. Eu acho que a tecnologia ainda não combinou com aquela incipiência do carro alegórico, porque ele é muito incipiente, ele é muito adaptado. E certas tecnologias ficam até esquisitas. Se você levar em conta que aquele é um chassi. Se você vê um chassi pelado, você não acredita que aquele pedaço de ferro vai virar um carro alegórico. Eu acho que quanto mais prêmio você ganha, mais feliz você fica, entendeu? Mas o que eu mais gostei de ganhar até hoje foi o M, porque esse foi o M americano, então esse foi um desafio muito grande. Eu estava quase certo que não ia ganhar. Teve uma seleção. O Comitê Olímpico arranjou várias pessoas, chamou várias pessoas, e tinha um diretor americano, e eles mandavam levar uma amostra do trabalho, fazer uma apresentação. E eu não tive tempo de fazer. Eu levei um livro que eu tinha feito sobre, que era um documentário sobre esse desfile que eu tinha feito na Bahia dos 500 anos. E aí eu disse, eu não tive tempo de fazer nada, mas eu trouxe aqui o livro, que mostra que eu já fiz esse. E aí fiquei esperando a resposta e me telefonaram que eu tinha sido escolhida, eu achei ótimo. Eu não fazia só carnaval, eu fazia teatro também. Então já são duas coisas mais ou menos correlatas, mas de certa forma diferentes. Então tem esse lado também que conta muito, que é a experiência que você tem de palco, de encenação, de execução. Eu acho que é um pouco por aí, uma mistura das duas coisas. Eu tenho uma queda por teatro muito grande. Eu gosto muito de fazer teatro. Mas tudo é efêmero, né? Você pegar carnaval, teatro, tudo é efêmero. O que eu menos fiz foi cinema. Já fiz, não, mais ou menos, já fiz. Longa e já fiz curta. Então não tenho muita vontade, eu gosto muito de televisão. Televisão é apaixonante. Eu comecei por acaso a fazer figurino. Porque depois eu fui estudar, entrei na aula, estudei, aprendi, tem uma biblioteca formidável sobre figurino, que eu tenho o maior ciúme dela. Mas eu comecei quando o Hélio Ashbaugh me chamou para fazer a pesquisa sobre o Brasil na época dos holandeses. E eu fiz a pesquisa para ele, fui para a Biblioteca Nacional, consegui ver livros fantásticos do Franz Pousch, ilustrado pelo livro do Barlels e tal, e fiz a pesquisa. E entreguei para ele a pesquisa de história, está aqui a sua pesquisa. Ele olhou, virou para lá, virou para cá e disse assim, você não fez a pesquisa. Aí quando eu ouvi essa frase, eu queria morrer, porque eu não sabia mais o que eu ia fazer.
Tinha feito as aquarelas já, com os desenhos aumentados, tudo que eu tinha visto, as bandeiras, as roupas das mulheres, os soldados, as lanças, as espadas. Não sabia mais o que eu ia fazer. Aí ele disse, não, você já fez o figurino. Então eu passei de cavalo, de burro para cavalo. Que aí assinei o figurino da peça, com aqueles desenhos. Já era o espetáculo, já estava com os figurinos todos ali. São duas coisas diferentes, mas no fundo é igual. É a mesma ansiedade, você senta para criar, não sabe se vai ficar bom, e faz, executa, põe na cena. É mesmo, conserta o que tem que consertar. Quando é muito difícil, eu acho que é melhor sair, porque você sente uma resistência, né? Alguns temas são dificílimos. Por exemplo, a Clara Nunes eu achei um dos assuntos mais difíceis, porque a vida dela no começo foi muito infeliz. Ela foi muito infeliz, até vir para o Rio. Então, assim mesmo, foi difícil. Então, essa parte difícil e infeliz, você não vai passar no carnaval, porque são coisas que não combinam muito bem, né? Às vezes o resultado não é o que você espera. Você espera um efeito, não vem, aí você fica meio decepcionado. Queria apagar, assim, não quero apagar muito não, porque tudo deu muito trabalho. Todos são marcantes, pro bem e pro mal. Aí é infalível, isso aí. Ah, o preferido é o que a gente ganha, sempre porque valeu a pena o sofrimento. Porque todos são sofridos. Não tem nenhum que seja o paraíso na Terra, não. Olha, eu acho que a primeira coisa que eu faria, se eu fosse presidente da Liga, era manter um padrão dentro de cada barracão. Padrão de limpeza, padrão de manutenção. Não pode chover, não pode faltar água, não pode ter buraco no teto para cair água no chão. Tem que ter serviço de limpeza. É uma manutenção como se fosse a casa da gente, né? Eu acho que esse é o mais para você trabalhar feliz. O grupo 2 sofre misérias, né? Sofre muito. Ah, eu já tive que sentar em carro alegórico porque dava vento, o vento levava o carro. Quando eu era no pavilhão de São Cristóvão era mais sofrido. Agora eu quero fazer outras coisas, vou fazer um livro, já fiz uma parte dos livros dos enredos da Imperatriz, vou escrever outros, com outros enredos. Já estou fazendo, porque eu acho que você conhecer os bastidores da história, o que aconteceu, o que te levou a fazer aquilo, isso também é interessante. Eu fui muito feliz, algumas coisas um pouco decepcionantes, outras mais compensadoras, mas no geral foi bom.